Voltamos, agora deu para isso. É aquela história. A gente contrata o melhor serviço da NET e volta e meia de vez em quando está caindo. Mas é complicado. A internet no Brasil ainda está longe, mas muito longe mesmo, de ser a ideal. Apesar de que os planos são muito caros. Mas de qualquer maneira isso vai fazer com que ridiculamente o programa do dia de hoje fique em duas partes, se não cair mais vezes. Né? Por quê? Porque tivemos uma partezinha de um minutinho só e pá, caiu a internet. E agora aparentemente voltou. Então um abraço para o Paranhos, para a Vera Lúcia Pereira de Carvalho, para a Sueli de Lima, para todos os amigos que estão sintonizados aí com a gente, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência. Né? Paulo Paranhos, bom dia, amigo. Margarete Azevedo, muito bom dia. Bartolomeu Assis também, o nosso abraço, o nosso carinho. Pois é, o programa do dia de hoje contará daqui a pouquinho com o professor Marco Antônio Duarte, com a Samira Valente, né? E teve muita gente perguntando, cadê a doutora Rene, que não veio na última terça-feira? A doutora Rene seguiu para a Croácia, vai ficar um tempo lá, me parece que 10 ou 15 dias, porque, alô Marião Duarte, um abraço, porque o Marcelo Luiz também está ouvindo a gente. O marido dela, o Silvio, tem uma filha que vai se casar lá. Então ela está fora do país, mas se Deus assim o permitir, não na semana próxima, mas na outra ela voltará. Vládia Martins de Castro Dias, minha querida amiga de tanto tempo, um abraço. Bartolomeu Assis, também um abraço para você. E a gente então está começando o programa do dia de hoje com a notícia de que a Advocacia Geral da União conseguiu sensibilizar um juiz de Brasília que proibiu o aumento da gasolina. É uma esculhambação, né? Fátima de Araújo, não que ele tenha proibido, eu acho que ele é a favor. A esculhambação é o governo fazer uma coisa que poderia ser proibido depois, porque não percebeu a razão do juiz, que diz que teria que ter pelo menos 90 dias de informação para haver um aumento, e não assim de supetão. Rogério Brasil, abraço, bom dia. Anderson Alves também, o meu bom dia. Fernando Pereira está assistindo a gente. Então parece que o único recurso que esse país tem aliás, que esse país não, o país tem recursos de montão, o único recurso que esse governo tem é fazer aumento. Eliezer Coquito, abraço Coquito, não se esqueçam da Banca do Coquito, que fica ali na rua de Bom Sucesso 404, ali em frente a Eletro, esqueci o nome aquela loja de eletrodomésticos, né? Vai lá, dá uma chegada lá, tem várias fotos de vários amigos, comunicadores que foram colegas lá daquela emissora que não paga, mas prestigia o Coquito, que é gente boa. A Marião Duarte, bom dia, queridos amigos, Fernando Sérgio, Samira Valente, beijinhos na Lili. Queria saber se você já está aqui no Rio de Janeiro, estava em Fortaleza, tirou fotografia lá com o Caio César, né? Maravilha! E o Fernando Pereira ainda está em Minas, só retornando amanhã. Legal, querido, um abraço para você e para todos aí de Além Paraíba. O Carlos Augusto também está assistindo a gente. Então é isso, quer dizer, a gente fica, André Noition, abraço, querido. Então a gente fica assim, realmente complicado, né? Porque a cada dia você espera um novo aumento. Né? O ministro Meirelles já disse que se por acaso, diz que a União recorreu com relação ao aumento da gasolina. Na verdade recorreu, mas é aquela história, se não tiver o aumento, diz o ministro, que o governo vai tomar uma outra medida para poder equilibrar suas contas e meter a mão no bolso da gente com outro imposto. É um negócio louco, né? Saudações vascaínas, André. O Carlos Augusto, bom dia, Fernando Sérgio. A Jane Mélio também está assistindo. Que maravilha, muita gente assistindo hoje. Olha, eu tenho uns recadinhos aqui, eu guardo aqui num burrinho, tá vendo? Olha a cara do burrinho. Foi minha sobrinha que deu. Aliás, hoje é dia dos avós, né? Eu sou o vovô, então um beijo para minha netinha Camille, que está na França, né? Estudando. E um beijo também para o meu netinho Vitório, né? Um abraço grande. A Camille, não é? Que é filha da Francine e do Cristiano, meu filho, e também o netinho Vitório, que é filho do Marcelo Luiz, conhecido como Marcelo Piuí, em Niterói, que nada tem a ver com o vereador homônimo aqui no Rio de Janeiro, e a Rafaela, né?
Então, um beijinho para todos os vovós e vovôs. E por falar em avô, eu quero mandar um beijo grande para o netinho recém-nascido do meu querido amigo mais recente vovô, Jair Chevalier. Eita maravilha, né? Que coisa boa, né? Parabéns ao Jair, parabéns à Ana, a todos os avós, parabéns, né? Também quero mandar aqui alguns alunos, eu tenho essas anotações aqui meio malucas, né? Mas de qualquer maneira são anotações, senão eu acabo esquecendo. Para o meu amigo Jorge Berlingeiro, para a Luísa Biar. Ô Luísa, qualquer dia quero te ver aqui, grande produtora do rádio, né? Para a Ana Rodrigues, nossa querida amiga, que brilhou aqui, menino, deu um banho aqui, qualquer dia vai estar aqui conosco de novo, ela que é jornalista. Para o José Carlos Monteiro, abraço grande, né? Será que é parente do Clóvis? Não sei, José Carlos Monteiro, mas de repente não é, né? Vamos mais, quem teremos aqui? Sim, temos aqui, ó, Silvio Ronetti, Leda, agora tá difícil, Marquete, é isso. Giovanni José. Giovanni, outro dia eu estava andando aqui nas ruas da Tijuca, você sabe que acaba o programa, então o que acontece? O programa é ao vivo agora, está acontecendo nesse minuto do dia 26 de julho, né? Nós estamos numa quarta-feira, temperatura de 22 graus, agradável aqui no Rio de Janeiro, não é? Um dia lindo, né? Ana Lúcia Barbosa, querida, um beijo no teu coração. Então, é ao vivo. Quando chega 9 e pouco, quando termina o programa, na verdade, aí depois ele permanece no Facebook. Maria do Socorro Souza, abraço, né? E também tem um detalhe, ele fica no Facebook e depois, uma hora e meia depois, dependendo da disponibilidade de transferência de dados pela internet, ele vai para o YouTube, né? Maria do Socorro Souza, bom dia, amiga. Muito bem. Então, o que acontece? Após, aí o que acontece? Quando termina o programa, normalmente eu vejo o programa para ver o que eu posso fazer de melhor, essa coisa toda e tal. E depois eu saio loucamente andando, porque eu gosto muito de andar, gosto muito, minha vida inteira eu caminhei. Então eu faço uma caminhada de 4, 5 quilômetros todo santo dia pelas ruas da Tijuca. E andando pelas ruas da Tijuca, um dia eu encontrei o Giovanni José. Giovanni me abordou, estava de bicicleta, fez a gentileza de fazer a volta da bicicleta, falou, Fernando Sérgio, falei, oi, tudo bem? Você é o Fernando? Puxa, há quantos anos que eu te acompanho pelas emissoras de rádio e agora tenho visto até o seu programa e o meu sonho era te conhecer, eu ia até na rádio te conhecer. Maria Fiá, o beijo, feliz Dia dos Avós. Um beijão, Maria, muito obrigado. Não sei se é avó, mas de qualquer maneira, eu espero que um dia seja. Se for, receba meus parabéns. Zé Carlos Dias também está assistindo a gente. Silvia Rossetti, Leda Cavalcante, né, já falei do Giovanni José, o Sérgio Bianco, meu querido amigo Henrique Valadão, ele é procurador da República, é um belo de um advogado que naturalmente se tornou procurador, né? Abraço grande, Valadão. A nossa Carlinha Matera, cara, parabéns, cara, ela está treinando. Eu não sei se aquilo é Muay Thai, deve estar chegando aí o Marco Silva. E você deve ouvir um latido a qualquer momento, que é da Lili, que é a nossa assistente de palco, embora ela não saiba disso, mas ela é envolvida com o programa. Sabe que todo dia eu acordo um pouquinho mais cedo, né, naturalmente, para tomar conhecimento das coisas, mas todo dia ela acorda junto, ela fica excitada, na expectativa de abrir a porta, né? E aí quando chega alguém, Samira, hoje chegando tem um bifinho cortadinho lá para dar para Lili, quer ver? Olha só, eu vou mostrar para vocês a ansiedade dela, peraí, só um minutinho, aí você vai ver já. Olha lá, olha a bichinha. Ela está olhando para a porta, pensando assim, quem é que vem chegar? Quem é que vem? Meu Deus do céu! É assim mesmo, né? É coisa boa da gente ter em casa, eu digo com toda sinceridade. Eu gosto muito de animais, respeito quem não goste, mas de qualquer maneira é uma alegria. Tem até um poema que eu fiz para ela, dizendo que é um anjo de luz, porque evidentemente desenrola-se entre uma pessoa e o bichinho uma amizade fantástica. Chegou aí o nosso professor e aí a Lili está dando as boas-vindas. Muitos coraçõezinhos, muitas carinhas. Silvana Albuquerque Costa assistindo. Muito obrigado, Silvana.
Também a Celeste Maria, essa grande comunicadora da TV, ela já até me convidou para participar do programa dela, qualquer dia eu vou gravar e quero mandar um abraço. Já participei algumas vezes também. Celeste tem um programa maravilhoso na NGT, e eu faço questão de que você veja aos sábados à noite, por volta de 8 horas da noite, você pode ver na NGT o programa Celeste Maria Recebe. É um belíssimo programa. Um abraço para Celeste e para todos da família, uma família muito bonita. Muito bem, pois é, isto colocado, isto posto, quero também mandar um abraço para onde? Para Noruega, minha gente, para a Aline Raibolt e o seu marido Ivan Berquist. A Aline foi minha produtora, como você talvez já saiba, há muitos anos atrás. Ela trabalhou comigo durante 4 anos, começou a namorar um garoto pela internet e os dois se apaixonaram. Ele veio ao Brasil, foi um conto de fadas. Há 8 anos a Aline mora em Oslo, na Noruega. Vez por outra vem aqui no Brasil visitar os seus pais e acaba nos visitando também, e já está com um filhinho chamado Patrick, que naturalmente tem dupla cidadania. Ele é norueguês e é também brasileiro, né? Então vamos lá, Alexandre Martins, Idelval Lourenço, Maria Ângela Machado, um abraço grande. Eu queria recomendar o Trivago. Você vai viajar, olha, é impressionante, né? Outro dia eu estava vendo, estou com pretensões de dar uma volta por aí, muito provavelmente até dezembro deste ano, pelo menos uma semaninha fora e tal. E aí me interessou para ver os hotéis. E eu estou impressionado, porque toda vez que você acessa trivago.com.br, você vem lá, vem aquele quadrozinho, né, que você bota lá a sua pretensão de viagem. Então, primeiro, a origem, o lugar de origem, né? Depois, a viagem que você vai fazer, para onde você vai, seja aqui para o interior, seja para as capitais, ou seja para fora do país, e você bota as datas, né? A data de saída e a data de chegada. Agora, você pode fazer só o avião, você pode fazer só o hotel, ou os 3 juntos, né? Que 3? 3 é você viajando juntos. Muito bem. Então, aí são 2, não são 3. Ô, Fernando Sérgio, acorda, meu filho. Então, o que acontece? Ele faz uma busca, ele faz uma varredura, digamos assim, em todos os preços. Alô, Sueli de Lima, bom dia, querida, obrigado, né? Ai, ai. Então é isso, quer dizer, e como ele tem a capacidade de acessar todos os sites de todos os hotéis, você vai ter realmente o menor preço de quarto de um determinado hotel. Por exemplo, eu conheço um fato de um amigo que foi, se não me falha a memória, para Campos de Jordão, pegou um hotel de luxo, que eu não vou dizer o nome, e teve uma diferença tão grande que ele pagou, digamos assim, 2/3 a menos do que o outro pagou, que foi direto para o hotel. Então vale a pena. trivago.com.br, está aí a nossa recomendação. E você que está em sintonia da gente e que gosta de, digamos assim, de passar um período, às vezes, não, Fernando, eu não vou muito longe, eu vou ficar aqui pertinho mesmo. Então eu sou do Rio de Janeiro, mas eu quero passar um fim de semana em Icaraí, Niterói, né? Icaraí é uma belíssima praia, né? Tem uma vista maravilhosa do Rio de Janeiro e é só atravessar de barca, rapidinho está lá. Então vai no Hostel Icaraí. Hostel Icaraí é algo maravilhoso, tem lá o gerente Cristiano prontinho para te receber, não é? E o Hostel Icaraí, maiores informações você terá através do site hostelicaraí@gmail.com. Icaraí@gmail.com. Agora, se você quiser, digamos assim, ter uma informação mais efetiva, né? Não só através do site, você liga para lá, que é 21 3619 6067. 21 3619 6067. Mas então, olha, alguns postos do Detran, notadamente no interior, estão em greve. Então, se você estava com a sua vistoria agendada, procura saber antes para não perder tempo de chegar e ter problemas. Em Volta Redonda eu sei que está em greve, né? Alguns postos no interior aí, não sei se algum aqui do Rio de Janeiro está.
Na verdade, estão em greve por quê? Porque a PROL, a empresa que é terceirizada e que faz o serviço do Detran, ela está em greve com seus funcionários porque ela não recebe, consequentemente, ela não pode repassar. É o drama da crise no Brasil, que é cada vez mais complicado, não é não? Então é aquela velha história. De um lado, eles querem cortar tudo, eles querem acabar com a aposentadoria das pessoas, porque, meu Deus do céu, se o cara esperar até a idade provecta para aposentar, ele não vai aproveitar nada. Alô, Jarbas Pereira dos Santos. Então vem aquela história, aquela prosopopeia, aquela conversa fiada, não é? Não, porque é um absurdo e tal. Mas é um absurdo, certas coisas estão tomadas no Brasil que a gente não acredita que esteja acontecendo. Essa economia porca que estão tentando fazer agora com o PDV, o plano de aposentadoria, não é nem plano de aposentadoria, é o plano de demissão voluntária, né? Então eles vão tentar economizar 1 bilhão e eles deram um aumento no início do mês. Este governo deu um aumento de 22 bilhões. 22 bilhões no momento de crise. E olha que ontem eu falei errado, ontem eu falei que a soma de todos os proventos dos funcionários públicos federais do Brasil dariam 220 bilhões de reais. Não, são 282 bilhões de reais. Então é aquela história. Aí os caras querem que 5 mil peçam demissão, vão pagar mais por isso. E o detalhe é o seguinte, eles querem que uma economia de 1 bilhão. Imagine, eles gastam 282 bilhões, deram um aumento de 22 bilhões no início do ano e querem economizar 1 bilhão só rindo, né? Só rindo, né? E vão economizar de que maneira? O cidadão que ganha, por exemplo, um belo salário, 10 mil reais por mês, ele vai ter o acréscimo, digamos assim, de 1/4, ou seja, 12.500 reais, não é? Então vão pagar mais, por ano trabalhado. Então esse 12 mil, quer dizer, um cara que trabalhou 10 anos vai ganhar 120 mil e vai estar no olho da rua. E num país que não tem emprego, num país que, mas estamos melhorando. Olha, eu não sei qual a organização, mas uma organização aí fora, econômica, estimou que o Brasil este ano vai crescer no PIB 0,3%. 0,3% dá para você comprar um sorvete, uma coisa qualquer, de repente um bolo, né, um pouco melhor. Mas, meu Deus, então como é que é isso, gente? Que história é essa? Que diabo de ministro da economia é esse? Com todo respeito. O senhor Meirelles vai tomar tenência, pelo amor de Deus. Ele ainda deu uma entrevista, parece que foi o outro que comunicou essa história do 1 bilhão. Quer dizer, primeiro incham a máquina pública. Essa é que é a verdade, do ponto de vista federal, para atender políticos, para atender apaniguados, distribuem verbas para tudo quanto é lado, essas verbas que o deputado precisa e diz que é para obras no seu domicílio eleitoral. Aí, olha, é uma farra, é uma farra. Agora, na hora de resolver os problemas nacionais, na hora de estimular o desenvolvimento do Brasil e na hora de não onerar mais as famílias, como é que pode, meu Deus do céu? Agora já estou sabendo que vai haver a bandeira vermelha. Sabe o que é isso, bandeira vermelha? É que a luz vai ficar mais cara a partir de agosto. E a conversa é sempre as mesmas. Os reservatórios não estão em níveis satisfatórios. Aí, se você obtiver uma bandeirinha vermelha, você vai pagar mais ou menos os olhos da cara. O mesmo acontece com o imposto de renda. Por que não oneram as grandes riquezas? Alô, Eliane Santos. Alô, Márcia Borges. Um beijo para você. Samira está mandando um abraço também. E Lili, se entendesse, com certeza te mandaria um abraço. Enfim, são aquelas coisas que a gente lamenta profundamente. Mas, de qualquer maneira, esse é o momento em que a gente vai, nesse minuto, minha gente. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Será que eu vou achar aqui? Eu acho que é ele. Vamos lá. Sim. O meu amigo Luizinho Campos está com um site maravilhoso. E não só site, perdão. O Luizinho Campos, você sabe, é uma das pessoas mais criativas do Rio de Janeiro. E o Luizinho está com o canal Tais Lá.
E o "tais lá" é a maneira que o português tem de atender o telefone. Quando ele atende, ele não fala alô, ele fala "tais lá", não é? E daí o Luizinho tem o seu personagem chamado Manuel Tamancas, que é um personagem muito engraçado e que já obteve mais de 100 mil acessos. Veja você que maravilha. E hoje eu vou fazer uma homenagem ao nosso Luizinho Campos, né? Você está aqui na frente do nosso computador, você sabe se é um self-program. Eita, chique, né? Então você vai ver aí o "tás lá" do Luizinho. Eu me debruço sob os teus buchos. É melhor ligar pro Joaquim, vou ligar pro Joaquim, tem uma mensagem pra ele, uma coisa inusitada. Joaquim, como é que tu estás? Por cá está tudo uma maravilha. Você sabe que finalmente, depois de tanto sem falar mal de político, olha como se fala mal do político desse país. Mas olha, surgiu um paladino, um sujeito que é trabalhador, um político trabalhador, chama-se Celso Jacobo. Celso Jacobo, ele é deputado lá em Brasília. É da cidade de Brasília, verdade. Imaginas tu que ele trabalha todos os dias, chega cedo e só sai no final das 18 horas, ele já para de trabalhar. E aí ele volta. Se ele volta para casa? Não, ele volta para a cadeia. Não, é verdade, é que ele está preso. Aí o juiz disse que para ele, deu uma pena para ele ia trabalhar. É verdade, olha, não tem castigo maior para um político do que botar ele para trabalhar, né? É verdade, meu querido, mas está tudo bem, tudo uma maravilha. Lembrança aquele Volta Família, é verdade. Quer dizer que cá no Brasil, quando vocês querem castigar um político, vocês exigem que ele vá trabalhar. É por isso que eu digo. E nós, tu e os brasileiros dizem que o muro sou eu. Genial, né? Genial, nosso querido Luizinho Campos. Ontem ele estava nos prestigiando aí com digamos assim, a sua audiência, né? E é aquela história, bacana, recomendo, se você puder, vai ver porque vale a pena. Bem, a Samira Valente já chegou aqui para o nosso quadro de, digamos, da Palavra Amiga. Muito bom dia, Samira. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Pois é, Samira, querida, qual é o assunto do dia de hoje? Fernando, o internauta pergunta, mal olhado existe mesmo? Eu acho que sim, né? Eu acho que, na verdade, o que existe é quando você está receptivo ao mal olhado, isso é que é pior. Né? Essa é que é a história, né? Porque mal olhado, às vezes a pessoa te olha, não gosta do teu cabelo, não gosta do teu nariz, né? Não gosta da roupa que você está vestindo. Agora, cada um tem uma maneira de gostar, não é mesmo? Ou cada um gosta, tem um ditado antigo que diz assim, se todos gostassem do amarelo, que seria do verde, né? Então, evidentemente que quando você se expõe em qualquer lugar, você está, digamos, sujeito a julgamentos. Agora, o tal do mal olhado é aquela pessoa que não gosta mesmo de você e tal, e que deixa uma zica, né? Que deixa digamos assim, um pensamento negativo, que cabe a você captar ou repudiar. E eu acho que a gente tem mais que repudiar, não esquentar a cabeça. Tem gente, por exemplo, você quer ver na comunicação, eu me lembro de um diretor que eu tive, que é um amigo querido, que é o Alfredo Raimundo Filho, né? E houve uma época nessa rádio que hoje está com problemas aí financeiros sérios, que não consegue pagar os seus débitos, e o que pior, nem satisfação dá para aqueles que estão devendo. Mas essa rádio um dia foi séria, ela pagava em dia direitinho, foi a época do Alfredo Raimundo. E o Alfredo dizia, e de repente começou a aparecer naquela rádio uma carta esculhambando todo mundo.
esculhambando, mas de tal maneira, e teve uma até que me deixou mal, porque o cara escrevia a carta e mandava para todos na rádio. Então isso tem mais de 10 anos ou 15 anos. Quem está lá há de se lembrar, quem está fora também. Então esculhambou, por exemplo, um comunicador, disse que o melhor para o lugar dele era eu. Eu falei, meu Deus do céu, eu tive que procurar o comunicador, falar, olha, cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço quem escreveu, mas a sorte minha, se é que a gente pode chamar isso de sorte, é que depois de um certo tempo ele escreveu uma carta, uns 3 meses depois, dizendo que eu não valia nada, que eu era um péssimo comunicador, etc. que tais. E todos nós ficávamos irritados, né? Em algum momento essa pessoa chegou ao extremo de escrever uma carta ameaçando um de nós, por exemplo, de morte, né? E obviamente isso não aconteceu. Muito mais tarde a gente veio a saber, foi feita uma investigação, era um senhor que teve aqueles problemas de guerra, quer dizer, teve na guerra, era meio pancado da ideia, e fazia isso. E eu me lembro que a instrução que o Alfredo Raimundo nos deu, e eu concordo plenamente, é o seguinte, cara, passa batido. Como é que se diz? A crítica é ruim, não esquenta, não dê guarida, não deixa ela ficar na sua cabeça. Então tem esse tipo de coisa, né? Volta e meia, graças a Deus, quando a gente está fazendo comunicação, a gente conhece, ou pelo menos milhares de pessoas conhecem a gente conhece muito, mas muito mais pessoas conhecem a gente. Então o que acontece? A gente, na verdade, vai ter um ou outro que não vai gostar. Não é? Agora, quando você acha que todos têm que gostar, aí o problema é você. E aí é que funciona o tal do mal olhado. O importante é você imaginar um escudo defensivo, né? Toda vez que você perceber que alguém falou algum mal de você ou deu uma notícia com relação a você, não esquenta a cabeça, substitui isso por uma coisa boa, que aí você vai ver que a coisa funciona, tá bom? Vamos então à oração, à prece de Cáritas, assim, esse momento importante do programa. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, depois desse momento de fé, a gente está colocando sempre uma música, e essa música que nós estamos colocando, deixa eu achar aqui, não é? É uma música, digamos assim, que tem a ver com todas as religiões. Então a gente já colocou música espírita, já colocamos outro dia uma música evangélica, e ontem, conversando com o meu amigo Michel Melay, ele me sugeriu essa música com a cantora israelita Sarit Haddad, que se chama Lueri. É uma música de fé, é uma música muito bonita e é uma música judaica. Então vamos ouvi-la num show direto de Tel Aviv.
coisa linda, né? Em hebraico, e que quer dizer, Luleri quer dizer pode ser. E nós tivemos então essa cantora linda que é a Sarit Haddad, que é, digamos assim, a Ivete Sangalo lá de Tel Aviv, em homenagem a todos os judeus. Samira Valente, bom dia de novo. Meu caríssimo professor Marco Antônio Duarte, bom dia. Bom dia, Fernando. Caríssimo por quê? Porque você é uma pessoa... O salário do Estado continua atrasado. Mas você só não é querido pelo estádio. Pelo Estado. Pelo Estado. Olha, posso pegar só um pedacinho do seu papo de abertura, onde eu estava aqui escutando? Eu acho que realmente está ficando todo mundo doido nesse país, nesse Estado, porque o ministro diz que não está acontecendo nada, né? Nós estamos muito bem, obrigado, né, Samira? Muito bem. E o presidente hoje, já lendo os jornais de hoje de manhã, lia um inteiro e passei a vista em outro. Pode citar o nome, Fernando? Pode, deve. No Globo eu vi. Pode citar o nome que você quiser. O presidente Temer está com o maior índice de rejeição na história, mais do que o imperador. História do Brasil. 94%. Presidente Temer, se eu fosse o senhor, sairia com brilhante. De fininho, né? O Getúlio, não toca, pelo amor de Deus, ninguém induzindo ninguém a suicídio, não. O Getúlio deu um tiro no ouvido. E ele se deixou, né? Sai da vida e entra para a história. Isso. No fundo, o Palácio Catei tem muita lama. O que o Getúlio dizia. Será que no fundo do Palácio da Alvorada tem lama? Não sei, não conheço o fundo do Palácio da Alvorada. Agora, presidente Temer, sai pela porta dos fundos, pelo amor de Deus. Fernando, tá difícil, Fernando. Muito difícil. Nós estamos, inclusive, Fernando, ajudando os colegas que ganham menos do que a gente, porque eu, graças a Deus, até minha aposentadoria do INSS, tenho uma renda de um imóvel, e você sabe, no lugar que eu trabalho, que me dá uma renda. Nós estamos fazendo bolsa, cesta básica, Samira, toda semana para poder dividir para os colegas que não ganham nada. Ou que ganham e compram remédio, porque são senhores e senhoras. Inclusive, uma foi minha professora no Colégio João Alfredo. Fernando está muito triste. Daí agora fica ouvindo barbaridade, bobagem. Desculpa ter passado à sua frente na pergunta. Nada. Mas é que eu peguei o gancho ali da sua... Eu sempre digo você pegar os ganchos, né? E deixa a gente triste. Não, é um negócio deplorável, né? Deplorável. Porque aquela história, então, a única solução, o cara posa de grande economista, é o caso do Meirelles. A única solução é meter a mão no bolso da gente. Nós que estamos sacrificados, não tem um brasileiro hoje que não ganha menos do que ganhava 2, 3 anos atrás. Essa é que é a verdade. Tem brasileiro que não ganha nada. Então, exatamente, que não ganha nada. E a solução é resolver o problema. Agora vem a demissão. Então, quanto mais demitidos, mais gente para pedir emprego, meu Deus do céu. É um negócio louco. E Fernando, ele disse, só um minutinho, desculpa. À vontade. Ele hoje está no jornal, ele falou ontem também num jornal desses emissores, não sei se foi na Band ou na Globo agora, que eu vejo tanta coisa que a gente tem que se preparar para o programa Fernando Sérgio. Olha, que bom. E sempre eu respeitei e vou continuar. Muito obrigado. Amigos fiéis, falava aqui do Samira, são amigos de verdade. Então, Fernando, olha só, ontem eu não entendi. Uma linguagem do economês, eu acho que eu não sou tão ignorante assim. Olha, só para concluir o que você está falando, a Janibé está dizendo, o tiro saiu pela culatra. Em relação ao presidente, imagino. Célia Ferreira mandando um abraço. Ô Célia, um abraço você também, Célia Ferreira. Célia Ferreira também é meu ouvinte aos domingos. Que bom. Nosso ouvinte, que ótimo, nosso ouvinte. Célia, aí para todos, falam em economês que a gente não entende, aí porque não vai aumentar na bomba de gasolina no posto. Primeira coisa que fizeram foi aumentar. Antes de chegar a gasolina já com aumento, agora hoje já diminuiu porque o juiz, não sei, o juiz de Brasília. Juiz de Brasília. Atendeu a um apelo da advocacia da União, né? Da União. Porque é inconstitucional, alegam os advogados, que você não pode aumentar uma coisa, você tem que dar pelo menos 90 dias para aumentar. E aumentar de supetão. Quer dizer, é aquela história, a gente não está falando só porque a gente tem carro, não. Muita gente que não tem carro vai pagar o preço do aumento porque o carro alimento, remédio. Alimento, remédio são transportados por carro, Samira. Eu estou achando engraçado ouvir o professor Marco Antônio falando sobre a sugestão dele para que
desculpe, o presidente Temer saia de fininho, né? Não vai sair porque eles não têm vergonha na cara. também Eles não acho. estão preocupados. Só deu um conselho, Eles sabe? conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir melhor do que eu. Então eles não estão preocupados. Bom, então Por com a quê? vida Porque resolvida. Ele paga gasolina? Não. Ele paga a moradia? Não. Saúde que existe. Tem o melhor plano de saúde Sim. que é estendido a toda a família. Tem uma simples dor de cabeça, tem o melhor hospital do mundo, do Brasil, do Hospital de exterior. base Brasília, né? Brasília. E Fernando, sem ser piadista ou sendo, e ele também, acho que ele é lento porque ele mora num palácio chamado Jamuru, né? Então é bem devagar. Fala em palácio, antes que você continue o raciocínio, Samira, Sim, eu quero fazer uma observação ao nosso querido Niemeyer, que já se foi, que Deus o tenha, era um gênio da construção modernista, está entre nós. Mas como é feio quando você faz aquele teto, né, tanto do Alvorada quanto do Planalto, porque que acontece? Se você faz o teto reto, tudo quanto é sujeira fica em cima. E aí, evidentemente, que exige uma manutenção muito maior, né? São pequenos detalhes, né? Que você vê na televisão isso, quando sobe, ou seja, helicóptero ou drone, que você vê o teto do palácio, fala, meu Deus do céu, é uma sujeirada só, está descascando, meu Deus do céu. Mas voltando, Samira, perdão. Não, é isso, né? Então as pessoas falam, não, o político, como no outro dia eu vi uma gravação até inserida num vídeo de uma moça chamada Marcela Tavares, que eu até compartilhei, e dizendo o político era um político que iria ocupar um cargo no governo de São Paulo, e ele dizendo, não, e tentando explicar por que existem tantos auxílios a político. Não, porque ele precisa de um terno, ele não pode aparecer todo dia com o mesmo terno, não pode repetir terno, ele tem que ter auxílio gasolina, porque ele precisa se locomover para ir para isso. Falava de política, não falava de juízes. Por que no Brasil se briga, se mata para entrar em política? Porque a rapadura é dura, a gente sabe, mas é muito doce. É muito doce. E lutar pelo povo, com aquele espírito, só mesmo se acabasse com o salário. Eu quero ver quem é que sobra. Concordo. Quem é que sobra se acabar com o salário. Ou então colocar um salário como a maioria do brasileiro tem. Isso eu queria ver o espírito político. Existe. Eu costumo dizer, professor Marco Antônio, que Brasília é uma ilha da fantasia. Não é? Quem está lá, há exceções, claro. Sim. A gente que entrou por concurso e lutou e tal. Mas quem está lá ganhando os poupudos salários que Brasília paga, imagina que o resto do Brasil seja assim. Ou pelo menos não imagina, ou seja, na verdade, dá uma sedação, se é que a gente pode falar assim, é um pouco complicado isso, na sua própria consciência, né? A pessoa, não, eu estou bem, eu estou ótimo, né? Desde que eu não vá... Como é que chama aquela cidade periférica lá? Tem várias. Taguatinga, Ceilândia. Eu não vou na Ceilândia. Eu fico por aqui mesmo. Quando muito eu pego um avião no aeroporto para ir para outro país. Quer dizer, aí fica fácil. Claro. Mas, olha, os empresários, cada vez mais os médios empresários, não estou falando dos grandes, porque os grandes a gente sabe que tem jeitinhos, né? A exemplo da JPS. Mas JBS. JBS. Eu já estou até errando o nome de tanta raiva que eu tenho desse tal Joesley. Você viu a crônica que ele escreveu? Que o Joesley, querendo se fazer de coitadinho, dizendo que não, que na verdade falaram injustamente que ele morava em Nova York. E não é bem isso. Não, eu estava no interior com a minha família, visando a segurança da minha família. Não, numa cidadezinha periférica. Não é Nova York. É igual. Exatamente. Quer dizer, meu Deus do céu, né? E vejam, eu apenas resolvi colocar os podres da nação para fora. Quer dizer, haja podre, né, professor? Não, pelo amor de Deus. Então ele botou os podres do frigorífico dele junto com os podres da nação para fora. Misericórdia. Misericórdia. Ele alcançou, porque eu já não aguento mais ver esse senhor na televisão, escutar a Joesley, porque todo noticiário aparece a mesma, mas só gravaram aquilo. E aparece Joesley Batista. Eu não sei, eu queria ser assim, tão assim, um pobrezinho, humilhado como ele. Eu não sei, foi bom num certo ponto, Fernando, também não vamos atirar pérolas aos porcos, como diz o Evangelho. Mas
Porque mostrou, caiu a máscara de muita gente. De muita gente. Senhor Aécio. Não foi positivo. Senhor Temer, foi positivo. Agora, ele tem que se sustentar. Ele tem que se sustentar. Não venha bancar agora de vítima. Tem o ônus e o bônus. Então agora vem no ônus. Agora que eu quero ver. Né, Samira? Vamos pegar um bicho aí. Agora, Samira, com relação ao Temer, que bem disse o professor Marco Antônio Duarte, e essa publicação do Globo, que dá a menor popularidade de 94%. 94% querem afastamento desse cara, que pelo amor de Deus ninguém aguenta mais. Acho que a família e ele ainda tem a cara de pau na Argentina de dizer: o povo entende. Entende o quê? O que é povo para ele, né? Eu imagino que seja povo para ele, né? Povo para ele é quem usufrui da mordomia existente em Brasília, dos governos de um modo geral, né? Então cada um tem o seu conceito de povo, né? Agora o que deixa a gente indignado, e aí vem também aquilo que a gente já comentou reiteradas vezes aqui, o problema da falta de educação no bom sentido, se é que existe um bom sentido em falta de educação. A educação que não se dá, que as pessoas não percebem, porque existem pessoas, de vez em quando eu ouço esses comentários eu fico arrepiada, pessoas quase canonizando quem está fazendo delação premiada. Gente, pelo amor de Deus, quem está fazendo delação premiada só está fazendo isso para livrar vai ter algum tipo de benefício. Então ninguém vira santo. Diminuição de pena. Ninguém nem quer que vire santo, porque nenhum de nós é santo, mas ninguém muda o conceito da noite para o dia. Então, por favor, vamos perceber as coisas um pouco mais nas entrelinhas, não? Verdade. Eu quero mandar um abraço para o Eliseu Pacheco, grande locutor, narrador. Que voz. Meu Deus, que voz. Eliseu, queria que você viesse aqui mais uma vez. Já esteve aqui com a gente uma vez. Eu vou ligar para você, viu, amigo? E o Eliseu está nessa luta, né, de como nós todos estamos no Ministério do Trabalho, de receber os 7 salários devidos por aquela empresa que se diz família, né? E que, na verdade, abandona aqueles que ajudaram a lhe fazer. Mas, de qualquer maneira, a gente tem fé de que, apesar das dificuldades, mais cedo ou mais tarde vamos conseguir. Eliseu, grande abraço. Agora, é aquela história, meu caro professor Marco Antônio Duarte, né? Em termos de Brasil, há mais uma notícia: o Detran, em alguns lugares, não sei se são todos os postos de vistoria, está em greve. Mas o que? É o Detran que está em greve? Não. É que o Detran terceiriza para uma determinada empresa e essa empresa não vê a cor do din-din há muitos meses, quer dizer, esculhambou até a nível estadual. E esses jovens que trabalham lá são alunos da UERJ. Alunos da UERJ. A UERJ. Que, por sinal, também eu não sei se essa empresa é alguma coisa ligada à UERJ, sinceramente eu não sei. Não sei. Eu sei que são alunos da UERJ. Agora, realmente, o esposo tentou marcar a vistoria do nosso carro, agora não consegue. E aí o governo do estado tem que se pronunciar, porque depois a polícia ficar parando aí no meio da rua, não foi feito vistoria. Peraí, 2 pesos, 2 medidas, não foi feito porque está em greve. E a nossa é para setembro, está tentando se agendar, vamos deixar para cima. E aí, porque até pegando um gancho aí, pessoas que disseram que reclamasse aqui, que você tem uma visualização, uma audiência incrível, porque existe a blitz da lei seca, mas existe a lei do acharcar dinheiro, pagou IPVA. Antes de perguntar da lei fazer o bafão, pagou, cadê IPVA pago? Peraí, Fernando. Primeiro faz o exame do bafômetro. Depois vamos ver se IPVA está pago. Então recolhe o carro. Então eu penso que o governo do estado, atenção. Senhor secretário, atenção. No governo do estado, porque ninguém pode fazer vistoria, isso está em greve. O site também está fora do ar, ninguém consegue ler pelo site, está congelado. Então não sei o que é arrumado. Quer dizer, a gente está chegando a uma conclusão de que alguma coisa tem de ser feita há muito mais tempo, tinha de ser feita, não foi, e na realidade hoje a gente tem um Estado falido, nós temos um país também que diz o nosso dedicado Temer, de que está querendo as reformas, mas que moral tem para fazer uma reforma? Um presidente que tem a desaprovação de 94%. Hoje, 94% da população, segundo o jornal O Globo de hoje. O Extra. E aí, o Dia. E aí vai chegar a 100% e não vai acontecer nada, porque nada acontece, né? É o país onde nada acontece, porque as pessoas são pacíficas. Ontem nós comentávamos, até o Michel Menay estava comentando, sobre as manifestações que já houve aí pelo país, no ano passado, inclusive,
E ele estava dizendo o seguinte, que devido à infiltração de pessoas alheias ao movimento, pessoas alheias àquele objetivo maior do movimento, que é a gente tentar lutar pelo direito que é nosso, as pessoas nem vão. Eu, por exemplo, tenho medo de ir a uma manifestação. Eu declaro isso, eu tenho medo. Eu não tenho vontade de participar, tenho sim. Mas acontece que existem pessoas infiltradas para desmoralizar o movimento. Então, até nisso, nós estamos prejudicados. É verdade. Eu vou contar uma historinha, porque eu estava pensando, conto ou não conto? Não, eu vou contar. Eu acho que vale a pena contar. Eu vou ser franco para vocês. Por conta da tal emissora que não paga, a questão de uns 2 ou 3 anos atrás, uns 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos, eu fui chamado na Receita. Né? Por quê? Porque você recebe da empresa uma declaração que te deu X. E você faz aquilo, ganha em X. E na verdade essa empresa não tinha dado X. Ela o que declarava, ela declarava falsamente. Quer dizer, que tinha, por exemplo, descontado o fundo de garantia por tempo de serviço e, na realidade, havia descontado do trabalhador, mas não havia depositado. Então isso foi resolvido e tal. Na época, conversando, a mulher que me atendeu disse assim, olha, e eu soube, através do meu contador, que eu teria que pagar um determinado dinheiro de imposto, né? E eu falando com a mulher lá, atendente da Polícia Federal, da Receita Federal, ela disse, não, o senhor não vai ter que pagar, pelo contrário, só tem devolução. Aí eu cheguei todo satisfeito, falei com o meu contador, falei com essa menina, vou ter devolução e tal. Meses depois apareceu uma declaração, uma intimação de ter de pagar aquilo que a própria mulher da Receita disse que não tinha que pagar, e eu tive que juntar os caraminguás para pagar. Quer dizer, é o retrato do país. Quer dizer, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo no Marco Antônio Duarte. Olha, Fernando, isso que você passou dessa emissora, eu passei numa universidade, no qual eu trabalhei 25 anos. Certo. Eles informavam a Receita que tinham retido, realmente retinham, só que eles não recolhiam a Receita. Aí todo mundo eu caía na malha fina. Aí eu ia lá, ao ponto de um fiscal... Eu tenho alguns alunos que estão na Receita Federal, ao ponto de fiscal dizer para mim, mas o senhor tem que exigir que o seu empregador lá dessa universidade, pessoa famosa, recolha o imposto de renda que retém de você. Eu exigi? Mas quem o senhor que é o fiscal, o senhor tem que ir lá fiscalizar. Claro, para que o senhor ganha? Eu falei para ele, para que o senhor ganha? O senhor está me faltando com respeito, eu sou servidor público. Eu falei, eu também sou. Na esfera federal como professor, na esfera estadual como professor. Aí ele olhou para mim e disse, sabe que o senhor tem razão? Eu digo, vocês têm que ir lá fiscalizar, eu que vou obrigar. Olha, Fernanda, não é puxar saco de ninguém aqui não, mas acho que a única coisa que está andando, ainda bem, que Deus acho que está olhando, é o município do Rio de Janeiro, sabia? Que as coisas, pelo menos, em nível de município e cidades circunvizinhas, então as coisas estão funcionando. Porque fora disso, Samira... Mas aqui, em determinados setores, o bicho ainda está pegando. Ah, sim, porque ontem eu fiquei, desculpa, Fernanda, mas ontem eu desabafo. Nunca presenciei indo para o sábado de eu trabalho, no ônibus, como todo trabalhador, o tiroteio que aconteceu na Mangueira quando ele entrou na rua Ana Nery. Meu Deus. Eu fiquei preso dentro do ônibus com pessoas, o ônibus estava cheio, até o ônibus 476, Leblon Meia. Foi um desespero e eu fico inerte nessa hora. E as pessoas deitando no chão, era tiro do Tuiuti, era tiro da Mangueira, a polícia mandando tiro para lá para cá, e o pessoal volta, o motorista volta. Então ontem, pela primeira vez em 53 anos de vida, eu presenciei o que é realmente balachada, que eu não acho que tem bala perdida. Então, isso é básico, isso não tá bom. Mas uma coisa que funcionou ontem, Samira, que eu percebi, sabe que foi a Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal presente ali, eles não tiveram medo de enfrentar. Eles coordenaram o trânsito, que deu para as pessoas voltarem na ré, porque senão as pessoas não ficariam à mercê das balas. E eu dizia, sim, moças agora, eu falei, minha filha, sai daí, ela disse, não, eu tenho que controlar o trânsito, os geradores. Porque a gente que é professor, que é radialista, a gente se preocupa com o outro, né, Fernando? É verdade. E acima de tudo, o espírita cristão, a gente se preocupa com o ser humano. Com o ser humano. E a gente, sai daí, minha filha, não, eu tenho que organizar o trânsito. Então, parabéns até à Guarda Municipal, a Tatiana, que é presidente e diretora da Guarda, parabéns, Tatiana, sua equipe ontem funcionou muito bem. Ana Nery com Mangueira ali.
no meio da crise. No meio do Professor tiroteio. Marco Antônio, muito obrigado por sua presença hoje, Você não precisa me agradecer. Quarta-feira é ponto marcado. Muito obrigado. Em Teremos ponto sempre marcado. aqui o Marco Antônio. Posso Maravilha. fazer um convite? Pode, deve. Olha, nós falei para a Samira, tivemos 5.300 e poucos açúcar só com o programa no ar. Maravilha. Então, a Umbanda e você, uma mensagem de paz, todo domingo às 20 horas, que tem o livro do Fernando, sempre termina agora, estou terminando com uma mensagem. Muito obrigado. E você é nosso convidado, é só sintonizar, Marco Antônio Duarte, que ele é meu amigo do Face. E agora, meu irmão, minha irmã, você que está tirando o programa do ar porque você não crê na religião, faça isso não. Que ali são mensagens de paz, edificantes, ninguém está brigando com a religião de ninguém. Faço não, é muito feio, tá? Senão vou ter que usar de Ministério Público e um deputado, já conversei com ele aqui, vai ficar feio, faço não, tá? Um bom dia para todos, que nós tenhamos o restante de semana abençoado e iluminado. Um abraço. Beijo, Samira, para você. Um abraço para Tônia Elizabeth. Tônia, abraço, querida. Samira, muito obrigado. Obrigada a você e amanhã estaremos aqui. Pois é, minha gente, se Deus quiser, amanhã às 8 horas estaremos novamente com o nosso programa. Abração, até lá.